Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Família Inabalável. Eu sou Gabriel CBO, cristão, servo do Senhor Jesus, casado com Andressa Oliveira. Nós temos a EcoPrime International Christian School como missão de vida, uma escola infantil até o ensino médio, e também a editora EcoPrime como uma das nossas missões. Materiais didáticos para alunos cristãos de todo o Brasil, alcançando escolas em todas as regiões. Estou muito feliz de estar aqui dividindo esse espaço com vocês. E o tema do nosso episódio, do nosso programa de hoje, é o sacrifício de Cristo, o preço da redenção. O maior mistério já revelado na humanidade. Essa é a maior de todas as benfeitorias que você e eu poderíamos receber. O nosso Deus, o Deus de toda graça, o Deus de toda misericórdia, mas ao mesmo tempo o Deus de toda justiça, executando o seu plano para salvar o homem, o ser humano. Nós somos alvos desse amor, nós somos alvos dessa redenção em Cristo, nós os que cremos. Então, se você ainda não crê no Senhor Jesus, ou se você tem esfriado em sua fé, fique aqui até o final desse programa, porque eu espero que Deus tenha uma palavra poderosa e transformadora para o seu coração. Se você tem seguido firme nos caminhos do Senhor, glória a Deus por isso. Você sabe que é pela graça que nós não só somos salvos, mas também podemos permanecer na graça. Permanecer sendo salvos em Cristo Jesus. É por meio dessa graça misericordiosa que nós podemos nos alegrar em Deus a cada instante da nossa existência. Porque o seu sacrifício nos traz alegria e gratidão e propósito e significado para a nossa existência. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, comece de fato a viver para Cristo. Eu espero que você tenha um dia abundante, uma semana maravilhosa e abundante. Que Deus te preserve, te guarde de todo o mal. Deus guarde a sua entrada, a sua saúde, a sua saída, a sua saúde também. Deus guarde os seus familiares, os seus filhos, ao saírem para, de repente, a escola, o trabalho. Deus preserve o seu cônjuge, seus pais e possa abençoar abundantemente a sua vida, especialmente para que você descanse em Deus. Que você possa ter uma semana abundante. Lembra que dia abundante, semana abundante é quando nós meditamos nas Escrituras Sagradas. Pegue então a sua Bíblia, medite no que as Escrituras Sagradas dizem, leia, reflita, aplique essa palavra no seu coração, ore a Deus pedindo para que o Espírito Santo aplique a sua leitura, a sua vida e permita de fato com que Deus seja o centro da sua existência e possa ir mudando as coisas de lugar em seu coração. Ore a Deus, busque, interceda, suplique ao Senhor, rogue para que mais e mais da sua graça inunde seu coração. Peça a Deus por favor e misericórdia, por santidade, por perdão. Agradeça, agradeça, agradeça. Viva para o Senhor Jesus, cante louvores, exalte a sua beleza e a sua grandeza. Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Ele é soberano e sobremodo elevado acima de todos os céus. Que Deus possa te abençoar nesse dia, amém? Esse nosso programa, o Família Inabalável, é um oferecimento da Escola EcoPrime International Christian School, é um oferecimento da editora EcoPrime. Nós também gostaríamos de fazer menção da Aljava Filmes, uma produtora muito incrível. Se você tem uma empresa ou você trabalha numa empresa e você gostaria de ver essa empresa mais bem posicionada nas redes sociais, você precisa procurar a Aljava Filmes. Os sócios são crentes, eu mesmo sou sócio da Aljava Filmes, o Lucas, o Skywalker, que é o meu sócio, ele é um artista de fato e ao mesmo tempo é um cara muito profissional que traz de fato qualidade para cada um dos seus clientes, né? Os nossos clientes são empresas, são empresários, são muitas vezes influenciadores digitais que querem trazer um posicionamento premium para as suas redes sociais, querem apresentar todos os seus benefícios para o seu público-alvo e atrair mais clientes e mais rentabilidade, obviamente. Se você conhece alguma empresa que precisa se posicionar dessa forma, com filmes corporativos, institucionais, você precisa procurar @aljavafilmes lá no Instagram. Procura também o @ecovillage, eco sempre com 2 Cs, porque é o eco de EcoPrime, Ecovillage Serrambi. Nós temos ali, é uma casa de praia belíssima, são 4 chalés para você desfrutar. Seja a sua igreja poder fazer um retiro, seja a sua família desfrutar de um dos chalés ali com 3 suítes para vocês descansarem. Tem uma agenda super lotada, mas talvez tenha assim uma data acessível para a sua família. E um preço também acessível, @ecovillage Serrambi, ok? No mais,
Nós também referendamos aqui os Instagrams, @AndressaEcoprime, para mais conteúdo sobre criação de filhos, família, educação cristã, devocional com Deus. Andressa com 2S, Ecoprime com 2 Cs. O @Real Bruno Moraes, o nosso pastor Bruno, que está com vocês aqui toda quinta-feira, no programa Família Inabalável, e o Família na Palavra. Então, você também pode seguir o @Real Bruno Moraes, Moraes com E, tá bom? Segue também o meu perfil lá no Instagram, @GabrielCBO. Vai ser uma alegria poder dividir esse espaço com você. Compartilha quais são os seus principais ensinamentos e está edificando a sua vida aqui, acompanhar o programa Família Inabalável. E também segue o @ da Igreja Cristã em Recife, cultos todos os domingos, às 5 horas da tarde, lá na Avenida Estância 330, no bairro de Areias, perto da Avenida Recife. E também a Igreja Cristã em Aldeia. A Igreja Cristã em Recife é uma igreja plantadora de igrejas, é uma igreja missionária, e está plantando aqui conosco também a Igreja Cristã em Aldeia. O bairro de Aldeia fica em Camaragibe, mas é um bairro como que uma extensão de Recife, né? Por que não? Então nós ficamos aqui na Estrada de Aldeia, quilômetro 6, fica dentro da Escola Ecoprime, culto todos os domingos às 10 horas da manhã. Você é o nosso convidado, você e sua família. E segue também o @Escola Ecoprime. São muitos arrobas, né? Segue lá, vai ser uma alegria poder dividir esse espaço com vocês, ok? Vamos para a oração e voltamos já com a palavra. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Nos dá um dia abundante na Tua presença, que possamos caminhar nas Escrituras, Senhor Deus, e andar em fé. Ó Deus, cuida do nosso coração para que possamos sempre estar firmados em Ti, confiando em Ti, Senhor Deus, temendo o Teu nome, vivendo para o louvor da Tua glória. Ó Deus, esse é o propósito da nossa existência, então nos ajuda a viver para o louvor do Teu nome, Senhor Deus, e nos alegrar em Ti. Ó Deus, que possamos estar cada vez mais satisfeitos no Senhor, mais satisfeitos na Tua salvação e contemplando de fato aquilo que o Senhor fez. Aviva-nos, Senhor Deus, aviva a nossa família para que Te sirva. Ó Deus, alcança os perdidos e os necessitados. Nos usa também, Senhor Deus, como instrumento de Tuas mãos. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Vamos lá, estamos de volta aqui ao nosso programa Família Inabalável. Eu quero muito poder contribuir com você com esse episódio segundo da nossa série. Nós iniciamos essa série falando sobre arrependimento dos pecados e fé em Jesus, o caminho para a vida eterna e uma vida abundante. Mas agora nós vamos revelar o grande mistério da palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala a respeito de redenção. A Bíblia fala a respeito do sacrifício de Cristo, o preço dessa redenção. E nós vamos entender um pouco sobre isso. Muitas pessoas entendem que Cristo morreu por elas. Elas entendem, e eu quero me referir aqui aos cristãos, que não apenas intelectualmente vão compreender isso, mas vão viver na prática essa fé operosa. Uma fé que transforma os nossos corações, transforma quem nós somos. Nos tornamos novas criaturas. Glória a Deus por isso. Mas muitos desses cristãos não entendem ainda o porquê foi necessário que o Filho de Deus, Jesus Cristo, encarnasse, se tornasse, ou seja, carne humana, se tornasse homem, semelhante a nós, e pudesse, então, necessitasse morrer na cruz. Por quê? Quando eu era um pouco menor, eu fazia essa pergunta ao meu pai, então eu me questionava um pouco, por que foi necessário que Jesus viesse morrer? Porque simplesmente Deus, na sua soberania, no alto do seu poder, sendo Ele todo-poderoso, não simplesmente estalou os dedos assim e fez tudo novo, toda uma nova criação. E a palavra de Deus vai revelar que para o louvor da sua glória e por causa da sua infinita justiça e soberania, Ele precisou então pagar o preço do pecado, o salário do pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tivesse a vida eterna. Foi necessário que ele morresse. Nós vamos falar um pouco sobre isso. A necessidade do sacrifício. Se você nunca entendeu isso, fica até o final do programa e você vai entender, pela graça do Senhor, que o Espírito Santo possa iluminar os nossos olhos, a nossa mente, alargar os nossos corações para contemplarmos as maravilhas da sua palavra. Amém? Amém. Vamos lá, vamos caminhar então a necessidade do sacrifício de Cristo. A doutrina da redenção está no coração de fato do Evangelho. O Evangelho são as boas novas de salvação. É aquele Evangelho, é a mensagem que apresenta o pecado da raça humana. Jesus nunca ocultou isso dos seus seguidores, nunca ocultou isso dos seres humanos que estavam à sua volta. Ele sempre pregou que o ser humano era pecador e que precisava de arrependimento. Cuidado com esse evangelho açucarado desses pastores coaches. Cuidado com isso. Eu não quero fazer uma crítica direcionada a ninguém especificamente, mas sim essas ideologias que não são de Deus. O evangelho de Jesus Cristo sempre apresentou na pessoa de Jesus, seja na pessoa de João Batista ou na pessoa dos discípulos, apóstolos, em toda a Escritura Sagrada e Novo Testamento, o arrependimento como uma condição necessária para a salvação. Você, para receber toda a graça, precisa reconhecer quão pecador é. E, portanto, aquele que vos prega o evangelho deve apresentar a sua condição real. Porque aquele que é teu amigo é aquele que te apresenta a verdade.
O teu amigo está vendo ali uma mancha enorme, de repente, no seu caráter, na sua conduta, e ele não menciona sobre essa mancha, ele não confronta você, ele não te chama a arrependimento, ele vê você trilhando um caminho até o abismo profundo de morte e dor, um caminho de destruição, e ele não vai te alertar sobre isso. Esse não é seu amigo. O seu amigo é aquele que te apresenta as boas novas, que primeiro perpassa pela ideia de que você e eu somos pecadores. Jesus fez isso conosco, e esse é o maior dos seus favores. Quando alguém disser que você é pecador, quando alguém disser que você precisa se arrepender dos seus pecados, que você precisa de uma mudança de vida, essa pessoa está promovendo em você um favor que você não merece, que eu não mereço. Deus simplesmente poderia ter deixado a gente, a nossa própria sorte, entregue a nós mesmos, trilhando um caminho simplesmente que não condiz com a salvação, não condiz com o reino celestial. E ele simplesmente poderia chegar no final das nossas vidas e dizer: o juízo para vocês é condenatório. Vocês agora vão ser condenados a uma morte eterna no inferno. E você poderia dizer: como assim? Mas eu não sabia que eu estava no caminho errado. O que significa isso? E Deus poderia simplesmente te lançar no inferno e ele seria justo. Mas não, o que Deus faz? Ele promove, levanta os seus santos profetas, levanta o seu filho, ele levanta então os pregadores, os anunciantes do evangelho, ele levanta os mestres, os pastores, e ele levanta também cada missionário, cada cristão e a própria palavra e a natureza para dizer: você e eu somos pecadores. Se não entendermos isso, nós não alcançaremos pela graça do Senhor a redenção. E não que alcançaremos pelos nossos méritos, não. Somos alcançados por essa graça maravilhosa, porque por essa graça é que nós reconhecemos que somos pecadores. A doutrina dessa redenção, o anúncio desse evangelho é: você e eu estamos perdidos sem Cristo. Não existe torre de Babel que chegue até os céus. Não existe um caminho próprio que eu e você possamos construir para alcançar a Deus e a justiça. Todo o caminho que foi traçado, e esse caminho é único, foi traçado pelo próprio Deus. Não é do homem para Deus, é do Deus para o homem. Esse caminho é Jesus Cristo, por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu gosto de repetir essa frase. Quando as falsas religiões apontam que nós somos, por sermos cristãos, desrespeitosos com elas, porque afirmamos que essas religiões são sim falsas, são ensino de demônios, como diz as Escrituras. Quando essas outras religiões afirmam: nossa, vocês não respeitam muito bem. Não, respeitamos, claro que respeitamos. Você tem direito de professar sua fé, mesmo que a sua fé seja mentirosa e te leve para um caminho de destruição e morte, para o inferno de fogo. Nós também precisamos ter o direito de afirmar isso, porque é o que cremos. Essas religiões então vão afirmar: todos os caminhos levam a Deus. E elas estão certas. Você deve estar abrindo a boca agora e então mudou a estação do rádio, né? Não, fica comigo, eles estão certos. Por quê? Todo caminho leva a Deus como juiz. Todos os caminhos, mas só um caminho, o único caminho que é Jesus Cristo, leva ao Deus de toda graça e toda misericórdia para perdão, arrependimento, fé, salvação, redenção, justificação e glorificação. Esse caminho é Jesus Cristo. E foi a ponte que Deus criou com ele e o ser humano, por meio dele mesmo, do seu favor, através do seu Filho. Então essa doutrina da redenção está no coração do Evangelho. Fundamenta-se na realidade do pecado e da santidade de Deus. Deus é um Deus santo, é um Deus justo. Como isso está fazendo falta nos púlpitos, não? Quantos e quantos pastores, pregadores deixaram de falar sobre esse atributo tão inegociável de Deus, a santidade? É o âmago do porquê Jesus precisou morrer na cruz. Falamos de um Jesus que morreu na cruz para nos salvar, para transformar nossa vida, como quem fala sobre alguém que vai trazer benefícios simplesmente mundanos, terrenos para você. É muito mais que isso, querido. A glória eterna é muito maior do que os benefícios nesse mundo. Embora você possa desfrutar de benefícios nesse mundo, por que não? Mas todo o mais alto benefício está em Cristo Jesus para a salvação e redenção da sua alma, a sua eternidade que está em jogo. Desde a queda de Adão, lá em Gênesis capítulo 3, a humanidade representada em Adão foi separada de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que por meio de um único homem entrou o pecado no mundo. E por meio de um único homem veio a vida e a redenção. E esse único homem agora é Cristo. Adão pecou contra Deus estando no paraíso, queridos. Eu quero lembrar você de Mateus capítulo 4, que fala sobre a tentação do deserto em Jesus. Que Jesus, estando no deserto, sem nada para comer há 40 dias, ele não pecou sendo tentado em todas as coisas. Adão pecou
nos primeiros instantes, estando diante de toda a fartura e toda a beleza do Jardim do Éden, um lugar perfeito. Já Jesus não pecou estando no meio do deserto. A humanidade foi separada de Deus por causa do pecado. E por quê? Porque ele é santo. Porque ele é justo. Porque ele é bom. E ele já tinha determinado nos tempos eternos de que o salário, a recompensa do pecado é a morte. Então esse homem que agora está separado de Deus carrega uma dívida impossível de ser paga. É impossível. Eu quero lembrar você de que a lei de Deus tem dois objetivos. A lei estabelecida especialmente ali em Moisés, ela tem o objetivo primeiro de revelar o caráter de Deus, o caráter perfeito. É por isso que a lei é boa. É por isso que a lei restaura a alma, traz sabedoria aos simples. É como diz o Salmo. A palavra de Deus, essa lei de Deus, revela o caráter perfeito de Deus. Mas o segundo objetivo da lei é mostrar que eu e você, depois de Adão, depois da queda, não conseguimos alcançar por nós mesmos esse caráter perfeito de Deus. Não conseguimos cumprir toda a lei. Isso não é um convite que você fracasse ou caia em pecados e se justifique porque você não é capaz de obedecer a Deus. A palavra de Deus diz que a lei do Senhor, lá no Salmo 119, a lei do Senhor é perfeita. E nenhum dos seus mandamentos são penosos. Esses mandamentos são para o nosso bem. Precisamos sim, pela força que o Senhor nos supre, de fato cumprir, nos esforçar por cumprir esses mandamentos, porque eles revelam o caráter perfeito de Deus. Então sim, precisamos nos esforçar nessa obediência. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, a lei revela que eu e você, nós não conseguimos cumprir essa lei. Não conseguimos alcançar esse caráter perfeito de Deus. E é por isso que essa lei que estabelece então as nossas transgressões, que estabelece, né, quão pecadores somos, é por isso que Romanos capítulo 11 diz que o fim da lei é Cristo. A finalidade da lei é trazer a redenção por meio daquele que é justo. A salvação é pela graça, que é um favor imerecido, porque eu e você, como pecadores que somos, não merecemos a salvação. O ser humano ele tenta construir uma própria religião, baseada em seus méritos, baseado nos seus próprios esforços de alcançar Deus, de ser justo aos seus próprios olhos. Nenhum ser humano pode ser justo diante de Deus, tão somente aquele que foi justificado no sangue do seu Filho, aquele que era o único justo que padeceu no madeiro, na morte, mas ressuscitou, vivo está à destra do trono de Deus, de onde virá julgar vivos e mortos. E é por isso que o convite do Evangelho é: arrependei-vos, creia no Senhor Jesus para ser de fato salvo. Creia no Senhor Jesus, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para o louvor da glória de Deus, selado com o Espírito Santo da promessa para ser salvo. Romanos capítulo 3, 23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É diante disso que a justiça desse Deus poderoso e eterno estabelece a punição para o pecado. Esse Deus é um Deus de verdade, é um Deus que cumpre as suas palavras. Ele põe por testemunho os céus e as estrelas e o universo e toda a criatura que ele fez. O seu próprio Espírito Santo, o seu próprio Filho, que estava lá na eternidade, são testemunhas das suas palavras. E quando ele diz em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, então o pecado, ele para ser redimido, para ser de fato limpo no coração do ser humano, precisa da execução da morte. Isso já estava estabelecido. E é por isso, esse é o motivo pelo qual Deus precisou enviar o seu Filho para morrer como justo por injustos como eu e você. John Owen, ele enfatiza essa realidade afirmando o seguinte: a santidade de Deus não pode ignorar o pecado. Ao mesmo tempo, justificar-se pecadores. Um substituto perfeito era necessário. O substituto perfeito é Cristo. A santidade de Deus não pode ignorar o pecado. Sua justiça não pode deixar de puni-lo. O pecado vai ser punido, queridos. Especialmente para aqueles que creem em Cristo, fique descansado em Deus no sentido de que, ao mesmo tempo, esse descanso deve te conduzir para um esforço tremendo de agradar a Deus e de ser grato ao Senhor, porque a punição do seu pecado foi posta na cruz, sobre os lombos, as costas do Messias, do nosso Mestre. Isso deve elevar ainda mais a nossa percepção de gratidão a Deus, de viver para Ele.
de não ceder às nossas paixões carnais, de não viver uma vida pecaminosa. Eu vou corrigir aqui a frase de Owen. A frase de Owen diz o seguinte: a santidade de Deus não pode ignorar o pecado, a sua justiça perfeita não pode deixar de punir o pecado, o seu amor não pode falhar em redimir o seu povo por meio de Cristo. É um complemento que eu faço. Isso significa que para Deus permanece justo a ideia de que ele precisa punir o pecado. Algumas pessoas falam: Gabriel, Deus agiu com misericórdia com alguns e com justiça com outros. Não, queridos, ele agiu com justiça com todos. Porque para aquele que perece, para aquele que rejeita a salvação, para aquele que não vive para o Senhor, ele agiu com justiça, punindo o pecado com morte eterna, como ele já bem disse. Mas para com aqueles que creem no seu Filho, se arrependem dos seus pecados, Deus também agiu com justiça, punindo o seu Filho, o unigênito, na cruz do Calvário, com a morte injusta, sendo ele justo. Padeceu para que eu e você pudéssemos, então, por essa justiça, recebermos salvação e vida eterna. É por isso que o texto de Romanos vai dizer que essa justificação no tribunal de Deus é imputada àquele que crê. É pela fé mesmo. Aquele que crê no Senhor Jesus para salvação, aquele que crê no Senhor Jesus como Senhor de sua vida, que é transformado pelo Evangelho, esse que crê, de fato, agora vai viver uma nova vida em Deus, porque recebeu a justificação dos seus pecados, imputada pelos méritos de Jesus. Queridos, a palavra de Deus é clara. Deus, para que ele permanecesse justo e ao mesmo tempo justificasse pecadores, só existia uma resposta, um substituto perfeito. A palavra de Deus diz que Deus é um reto juiz. E ele diz que todo juiz que inocenta o culpado, ele é abominável na sua presença. Então como é que ele, sendo o juiz do universo, de acordo com seus próprios preceitos e palavra, ele traria juízo sobre toda a carne, sobre todo homem, sobre todo o pecado? Como é que ele, então, pode inocentar eu e você, já que nós somos pecadores, queridos? É por isso. Ele não se torna abominável aos próprios olhos. Porque esse reto juiz, que é o Senhor Deus, ele precisou, por isso, enviar, através da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça, o seu Filho, para que então a sua justiça fosse cumprida nele, para que ele esmagasse, conforme Isaías 53, o seu Filho na cruz do Calvário, para salvar pecadores como eu e você, que não merecemos a salvação. O ponto 2, então, desse estudo diz a perfeição do sacrifício de Cristo. Perceba quão elevado é o sacrifício. O Antigo Testamento já prefigurava o sacrifício de Jesus nos ritos levíticos, nos quais os animais eram mortos, aqui cordeiros, para os mais pobres pombinhas, carneiros, e tantos outros eram então oferecidos em sacrifício pelos pecados do povo através do sacerdote. Você pode ler isso em Levítico 16, 15 a 22. Entretanto, esses sacrifícios eram insuficientes para remover o pecado de forma definitiva. Eles apenas eram um ato de fé daquelas pessoas que estavam ali na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, apontando para Cristo Jesus. Quando eles cumpriam essa obediência de sacrificar animais, como Jó fazia por ele e pelos seus filhos, por exemplo, regularmente, o texto de Jó vai deixar claro que Jó era piedoso. Ele fazia sacrifício por pecados dos seus filhos que ele nem sabia. Talvez seus filhos nem tivessem cometido pecado, mas ele sacrificava de forma piedosa para dizer: Deus, talvez eles tenham pecado, então eu quero oferecer esse sacrifício. Mas a fé dos seus filhos, a fé de Jó, apontavam para o Messias, para Cristo Jesus. De forma definitiva, o pecado só seria purificado em nossos corações por meio de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 4 diz: porque é impossível que o sangue de touros ou bodes remova pecados. Cristo, ele veio como cordeiro perfeito e sem mácula. É por isso que João Batista, o primo, de Jesus, o parente de Jesus, filho de Isabel, que era parenta de Maria, mãe de Jesus, ele lá em João capítulo 1, 29, ele testemunha de Jesus, olhando para ele afora, e ele diz: eis, ele aponta para Jesus, ele dirige os olhares dos seus discípulos, João Batista tinha muitos discípulos também, os seus discípulos até Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, uma referência aos cordeiros do Antigo Testamento que eram sacrificados para, na esperança, na fé, da remissão de pecados. Por isso que Jesus é o Cordeiro mudo, que foi até o matadouro, sem abrir a boca, para ser então crucificado
e o seu sacrifício, a sua carne vertida, o seu sangue derramado pudesse purificar pecadores aos quais creem no seu nome. É dessa forma, queridos, que Jesus cumpriu as exigências da lei, vivendo uma vida de perfeita obediência, entregando-se como sacrifício perfeito e definitivo a Deus. Observe comigo, vá comigo lá para Hebreus, capítulo 9, versículo 12 a 14, a palavra de Deus diz. Hebreus 9, 12 a 14. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, na presença santíssima de Deus, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, esse Espírito com E maiúsculo aqui é o Espírito Santo, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, sem pecado, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. É o sangue de Cristo que é suficiente. Terceiro ponto do nosso estudo é a substituição penal. Sim, Deus é um reto juiz e trará condenação sobre toda a carne, sobre todo homem, sobre toda mulher. É por isso, queridos, que nós precisamos evangelizar e falar dessas boas novas e falar sobre a realidade do pecado e ao mesmo tempo a realidade da graça, a salvação que vem pela fé. Nós precisamos falar a todos os cantos, em todos os locais, para toda a gente. O sacrifício de Cristo é substitutivo e propiciatório. Ele, Jesus, tomou sobre si a ira de Deus, que era destinada para pecadores. Precisamos voltar a falar sobre isso no nosso dia a dia, nas nossas igrejas. Tem pastores de igrejas tentados por olhar para muitas igrejas que estão lotadas de pessoas querendo profecias com revelações de CPF, com revelações de nomes, fazendo joguinhos como se fossem quebra-cabeças. Esses pastores, os bons pastores, estão sendo tentados a começar a fazer práticas mundanas para tentar lotar suas igrejas também. Não, queridos. Não façam isso. Continuem pregando o vivo evangelho. De forma fervorosa, falem sobre salvação em Cristo Jesus. Não precisa ter musiquinha de fundo, não. Pet infinito, não. Não precisa ter um irmãozinho no teclado tocando enquanto você fala e prega a palavra. A palavra é suficiente. A palavra precisa ser ministrada. O evangelho precisa ser pregado, a salvação. Poderíamos entreter as pessoas, mas quão desonestos seríamos? Poderíamos fazer um discurso rasinho para pessoas rasinhas que estão querendo nem leite, é um soro, estão querendo nada. Mas seríamos desonestos, desaprovados por Deus. Estamos pegando 40 minutos, 50 minutos do nosso culto, isso para igrejas que pregam 40, 50 minutos, porque isso já tem sido raro, para falar sobre amenidades, por favor, não, queridos. Para falar sobre coisas supérfluas, superficiais. Não, a mensagem da cruz é urgente. Observe o que diz Isaías 53, versículo 5. Mas ele, Cristo, foi transpassado pelas nossas transgressões. Essa é a mensagem. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, pelo meu e pelo seu pecado, querido. Isso precisa fazer o nosso coração chorar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Observe que Charles Spurgeon, talvez o teólogo que mais influencia a minha vida e o que eu mais amo, ler, enfim, aprimorar os meus estudos. Charles Spurgeon expressou isso de forma contundente. Olha o que ele diz: se Deus justificasse, tornasse justo os pecadores sem exigir um sacrifício, ele deixaria de ser justo imediatamente. Se ele não entregasse a sua própria lei, já que o salário, a recompensa do pecado é a morte, se ele não entregasse morte, ele seria injusto. Mas para que eu e você pudéssemos ter vida eterna, ele precisou entregar morte ao seu filho. Charles Spurgeon continua dizendo: mas ao castigar seu próprio filho em nosso lugar, ele permanece justo e ao mesmo tempo o justificador, bondoso dos que creem. Paulo reforça isso em 2 Coríntios 5:21, diz: aquele que não conheceu o pecado, Jesus perfeito,
Ele, Jesus, o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui nós vemos o grande câmbio divino, a grande troca. Cristo recebe a nossa culpa e nós recebemos a sua justiça. Eu vou repetir isso. Cristo recebe a nossa culpa. A nossa de quem? Daqueles que creem no seu sacrifício e vivem para Ele, se arrependem dos seus pecados. Essa é a realidade para você hoje, querido. Minha irmã, meu irmão, você tem andado distante do Senhor? Volte-se para Ele urgentemente. Porque todo aquele que rejeitar esse tão grande sacrifício não receberá salvação e tranquilidade e paz. A vida eterna passará longe desse que rejeitou o sacrifício de Cristo. Mas todo aquele que recebe esse sacrifício, que o recebe como Senhor e Salvador, conforme está escrito em João, capítulo 1, versículo 12, Deus deu a esse o poder de ser feito filho dele. Para receber não condenação eterna, mas vida eterna com o seu Filho, e prazer e deleite para toda a eternidade. Se volte para Jesus. Quarto ponto do nosso estudo, a satisfação da ira de Deus é a propiciação. A morte de Cristo não foi apenas um exemplo de amor, mas um ato de propiciação, aplacando a ira justa de Deus. João diz, lá no 1 João, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 10, nisto consiste o amor. Não em que nós tínhamos amado a Deus, mas em que Ele, Deus, nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A substituição. Ele recebeu a ira do Pai para que eu e você nós não recebêssemos a ira do Pai. John Murray, um grande teólogo também, que, enfim, tem feito comentários belíssimos, e ele tem um comentário preciosíssimo na carta de Paulo aos Romanos. O John Murray, ele diz, a obra de Cristo que aplaca a ira de Deus, de modo que ele possa agir com graça para com os pecadores. É essa obra de Cristo, substitutiva, que faz com que Deus possa aplacar a sua ira e contemplar pecadores como eu e você com a graça e salvação. Cristo bebeu, queridos, o cálice da ira divina em nosso lugar. Observe lá em Mateus capítulo 26. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 26, versículo 39. A palavra de Deus vai nos dizer, adiantando-se um pouco, Jesus estava no jardim de Getsêmani aqui, prostrou-se sobre o seu rosto orando, dizendo, meu Pai, se possível passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse é o nosso Cristo. Morreu por nós. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, uma declaração tão maravilhosa, iminente para aqueles que creem, tão confortadora. Ele diz agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Queridos, essa é a obra de substituição de Cristo. Quinto ponto do nosso estudo, a redenção conquistada em Cristo. A redenção não é um mero resgate simbólico. Não é irreal, fictício. A redenção é real, queridos. É o pagamento real efetuado por Cristo da nossa dívida. Marcos capítulo 10, versículo 45 diz, porque o Filho do Homem, se referindo a Jesus, veio para dar a sua vida em resgate por muitos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 19 afirma, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, não foram metais preciosos que compraram o nosso preço não, queridos. A nossa alma só podia ser resgatada pelo sangue de Jesus. Então Pedro continua dizendo, não foi por meio de prata e ouro que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas foi pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Nós então somos libertos do domínio do pecado e da morte, como está escrito em Colossenses 1, 13 a 23. A palavra de Deus diz, ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nesse Filho do seu amor, nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas. Essa é a plenitude que Cristo é, queridos. Nele tudo subsiste. O texto de Colossenses continua dizendo, ele é a cabeça do corpo da igreja. A igreja é o corpo de Cristo e ele é a cabeça. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse, ou seja, morasse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Nós podemos ser reconciliados com Deus por meio de Cristo e do seu sangue. O texto de Colossenses continua dizendo, quer sobre a terra, quer nos céus, ele reconciliou todas as coisas. Todos aqueles que creem são reconciliados com Cristo, e todos aqueles que creem são então missionários para serem embaixadores de Deus, para começar de fato a mensagem de Cristo, evangelizando a todo ser humano, para que esse ser humano possa ser reconciliado com Deus também. O texto de Colossenses continua, e a vós outros também que outrora, em outro tempo, eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, ou seja, você e eu que não críamos no Senhor Jesus, que éramos estranhos e inimigos de Deus, agora, porém, esse Cristo, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar vocês, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Nós precisamos permanecer na fé. Alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado, e a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, escritor de Colossenses, me tornei ministro. Martinho Lutero, reformador, ele afirma dessa vez, com todo vigor, ele fala dessa verdade dizendo, nós fomos redimidos não com ouro e prata, não com diamantes ou pedras preciosas, não com todo o dinheiro do mundo, aqui eu estou parafraseando Lutero, mas ele continua dizendo, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus, para que não sejamos servos de ninguém, a não ser daquele que nos comprou. Sexto ponto do nosso estudo, a efetividade dessa expiação. O sacrifício de Cristo não foi potencial, mas é eficaz. Não é um mero recurso, querido. Irmãozinho, irmãzinha, é eficaz para salvar, para redimir. Ele, Jesus, morreu pelos nossos pecados. Ele morreu por aqueles que creem e garantiu a nossa salvação. É ele que nos garante salvação e ele é fiel para cumprir. Por isso, Hebreus capítulo 7, 25. Pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus diz que ele é o nosso intercessor único e verdadeiro. Essa verdade é expressa na doutrina da expiação definitiva. Cristo morreu para salvar pecadores que se arrependem e creem, e sua obra não pode falhar, queridos. João capítulo 10, versículo 11, o texto do bom pastor, Jesus diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 10, 14 e 15 diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Efésios 5, 25 até o 27 sempre se refere, a gente sempre quando vai ler esse texto, ministrando para casais, a gente sempre se lembra dele, aplicando isso ao marido. Mas aplique isso a Cristo agora, de uma certa forma. A palavra de Deus vai dizer em Efésios 5, 25 a 27, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. O objetivo desse sacrifício é santificar a noiva. Agora aplique isso a Cristo, é o que Cristo fez, por mim e por você. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, é a palavra que nos purifica também. Para apresentar a si mesmo, Cristo fez isso. Todo marido deve fazer isso com sua esposa. Mas Cristo fez isso aqui, queridos, olha, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. J.C. Ryle, ele fala, reforça isso dizendo, a cruz não foi um experimento, Cristo morreu para o seu povo e todos aqueles por quem ele morreu certamente serão salvos. Sétimo e último ponto do nosso estudo, para concluir. A ressurreição de Cristo confirma a suficiência de seu sacrifício. Romanos 4, 25 diz, ele, Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões
e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele ressuscitou dos mortos. É por isso que a nossa esperança é viva. A cruz não foi o fim, queridos, mas a inauguração da vitória final. Cristo reina como sumo sacerdote e rei, garantindo que um dia veremos a plenitude dessa redenção consumada. Apocalipse 5, versículo 6 diz: e vi no meio do trono um cordeiro em pé, como tendo sido morto. John Piper, um dos meus, digamos assim, teólogos, pastores favoritos, se é que eu posso dizer que ele me influencia de alguma forma, mesmo sem me conhecer, através de seus livros e pregações na internet. John Piper, com um ministério tão consistente, bíblico, ele diz: a cruz é o centro da história, porque nela Deus resolveu o maior problema do universo. Como um Deus justo pode perdoar pecadores e ainda ser justo? É por meio de Cristo, por meio da cruz. É por isso, queridos, que nós precisamos amar o Senhor Jesus com todo o nosso coração e devotar o nosso coração a Ele. A conclusão aqui do nosso estudo: o chamado à fé e à gratidão é urgente, iminente. O sacrifício de Cristo exige uma resposta, arrependimento e fé. Leia o que diz as Escrituras Sagradas em Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31. A palavra de Deus diz: ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica a todos os homens, aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Esse é o chamado urgente. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, esse varão é Cristo, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Se você não quer em Cristo, você vai encontrar a Deus como reto juiz e vai pagar o preço do seu pecado, numa morte eterna e condenatória. Se você crê em Cristo, você recebe a substituição dos seus pecados pela justiça de Cristo. E não pelos seus méritos, mas você vai ser salvo pela graça abundante de Deus. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Esse é o maior de todos os presentes, paz, reconciliação com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquele que confia em Cristo tem plena segurança de salvação e goza paz com Deus. Portanto, viver para Cristo e proclamá-lo ao mundo é o mínimo que podemos fazer diante de tão grandiosa salvação. Em 2 Coríntios 5:15 diz, Paulo vai afirmar: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Finalmente, Jonathan Edwards, ele declarou da seguinte forma: a dívida do nosso pecado foi paga, a justiça foi satisfeita, a ira foi removida, e agora nos resta apenas a alegria infinita de conhecer e amar aquele que nos comprou com o seu próprio sangue. Eu vou repetir essa frase de Jonathan Edwards para você ouvir bem. A dívida foi paga, a justiça foi satisfeita, a ira foi removida, e agora nos resta apenas a alegria infinita de conhecer e amar aquele que nos comprou em seu próprio sangue. Aleluia! Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela simplicidade, pureza e ao mesmo tempo profundidade da tua palavra e do teu evangelho. Permita que os meus irmãos aqui sejam então confrontados e confortados no teu evangelho. Confrontados para se arrependerem dos seus pecados e viverem uma vida santa. Confrontados para começarem a anunciar esse evangelho a toda criatura. Para não suportarem, Senhor Deus, pregadores que ficam falando sobre amenidades e superficialidades, Senhor Deus, mas para realmente amarem a pregação do evangelho viva e eficaz. Para que possam congregar em igrejas saudáveis, bíblicas, que pregam essa palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, mova os nossos corações ao Senhor, nos inclina a Ti. Em nome de Cristo, Pai, salva agora aquele que tem sentido no coração, Senhor Deus, o desejo ardente de se arrepender dos seus pecados e entregar totalmente sua vida a Ti. Salva nesse instante. Que essa pessoa possa buscar o Senhor, possa buscar Teu favor e graça, possa buscar na Tua palavra e na oração e também numa igreja bíblica, para que seja batizado e seja salvo em Cristo. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Irmãos amados, o programa ainda continua, tem mais louvores, músicas de adoração ao Senhor. Fique conosco. Mas eu quero recomendar fortemente que você esteja conosco. Visite a nossa igreja, a Igreja Cristã em Aldeia, aqui às 10 horas da manhã, no domingo. Esse domingo agora vai ter culto normal, tá bom? Culto normal esse domingo às 10 horas da manhã. E também na Igreja Cristã em Recife, às 5 horas da tarde, lá na Avenida Distância 330. Então a Igreja Cristã em Recife fica lá na Avenida Recife, bem pertinho da Avenida Recife, ali no bairro de Areias. E a Igreja Cristã em Aldeia fica aqui em Aldeia, no quilômetro 6, na Escola Ecoprime, tá bom? Igreja Cristã em Recife, 5 horas da tarde no domingo. Igreja Cristã em Aldeia, 10 horas da manhã.
Deus abençoe abundantemente seu dia, que Ele possa avivar a sua obra em seu coração. Deus te abençoe, até o próximo programa.